Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras e aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. O vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre o drible, então é a parte 2, do capítulo 4 ao capítulo 6. Então, bora lá! Bom, aqui no canal a gente já tem a primeira parte desse livro chamado O Drible, do Sérgio Rodrigues. Agora a gente continua a nossa conversa. Vamos lá. Capítulo 4. O nome do capítulo é O Pop Não Tem História, Só Revival. Esse capítulo, ele tem como foco narrativo o Murilo Neto. Então ele conta que a mãe dele, antes de se matar, ela tinha pedido a separação do pai, então ela se separou. Num belo dia, ela ajeitou todas as coisas em silêncio e tal. Um belo dia chegou pro Murilo Filho e falou, valeu, não quero mais ficar casada com você. E aí foi morar ela com o filho, né, com o Murilo Neto. Alguns meses antes dela se matar, ela passou toda a documentação de um apartamento bem grande que ela tinha no centro do Rio de Janeiro e mais uma sala comercial que estava alugada. Ela deixou esses dois imóveis no nome do Murilo Neto e colocou como responsável legal o escritório, um escritório de advocacia, caso ela não estivesse presente. E logo depois ela se mata. Então, meio que ele vai pensando da mãe dele já ter programado o suicídio, ter se organizado, né, em relação a isso, sabendo que o pai não era um cara muito legal, assim, nem com ela, nem com o filho. E aí, quando ele faz 18 anos, ele imediatamente, a relação com o pai dele era terrível, né? Era com muita violência, espancamento, violência psicológica, grosseria. O pai dele não dava a menor atenção pra ele, nem lembrava da existência dele. Então, quando ele faz 18 anos, ele imediatamente vai para casa, pro apartamento dele. Então ele tinha acabado de entrar na faculdade de comunicação, que ainda gerava um dilema assim para ele, porque era a mesma área do pai. E dele pensava, ai meu Deus do céu, será que, o que eu tô fazendo? Tô seguindo os passos do meu pai? Será que isso é consciente, inconsciente? Tanto que na faculdade ele nem contava de quem ele era filho, do grande leão da crônica esportiva. E aí na faculdade ele conheceu um rapaz chamado Franco, que era super legal e que tava procurando apartamento para alugar. E aí ele diz assim pro Franco, cara, vamos dividir um apartamento. Eu tenho o meu, só que é muita coisa pra eu dar conta, né? De conta de água, de luz, condomínio. Vamos dividir, vamos rachar. Você mora lá e daí você me paga uma parte. E aí o Franco vai morar nesse apartamento. Nossa! O Franco e o Murilo Neto ficam muito amigos. Eles vão às festas juntos, eles bebem juntos, eles promovem um monte de sexo lá na casa deles, e os dois eram super parceiros. Até uma banda eles montaram juntos, Copo de Leche e Copo de Rum. Vamos lembrar que leche é branco, né? Fazia menção ao Franco, e o Copo de Rum, mais escuro, que também fazia menção ao Murilo Neto. E também tem a questão, um pouco de salada e um pouco de droga, né? Copo de leite, copo de rum. Eles faziam uma banda que era um hardcore caipira, que tinha o total de uma unidade de fã, que era o Smart Maxwell. Lembra que eu contei pra vocês aquele médico que criou a toca do Smart? Ele era o único fã, assim, desde a época da faculdade, o único fã da banda era o Smart Maxwell. E aí eles vão e tal, começam até a ser convidados para alguns shows, e teve um show específico que eles fecharam lá na faculdade e tal, e no dia, na hora programada, cadê o Franco? Ele não aparece no show. E o Neto fica lá esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, de repente o Franco surge com uma menina. Ah, sabe como é, né? Deu uma atrasadinha. Nossa senhora. O Murilo Neto fica muito nervoso. Eles tocam lá no show e tal. Aí depois eles discutem. E aí o Franco fala, cara, essa aqui é minha namorada. Quem era essa menina que fez o Franco se atrasar pro show? Ludmila Godoy, que na história é chamada de Lud. Ela se torna de fato uma namorada, fica namorando sério o Franco. Só que, o que acontece?
Normalmente ela tava lá no apartamento dos dois, eles tinham as relações sexuais lá, a Ludmilla e o Franco virava pro lado e dormia, a Lud ia pra sala pra ouvir música, pra ouvir disco, bater papo com o Murilo Neto. E o Murilo Neto, aos poucos, vai desenvolvendo um sentimento por ela. E ela percebe isso. Então ela começa a não mais sentar do lado dele no sofá, mas deita no colo, começa a se esfregar nele, e fica aquela coisa toda. Até uma hora que o Murilo Neto fala, Lud, bora? E daí a Lud fala... Não, ela diz no livro, não dou para 2 homens na mesma noite, já dei pro Franco hoje. E aí o Neto diz assim, mãe, então não seja por isso, então vamos em 3, bora. Ele tava muito com vontade. E aí a Lud vai para falar com o Franco, quando o Franco volta do quarto, ele tá transtornado de raiva. Porque você era meu amigo, você não podia ter feito isso comigo. Nossa, ele tá assim, revoltado. Revoltado com a Lud, revoltado com o Murilo Neto, ele pega as coisas dele, ó, dá o vazare. Aí fica, nossa, que triste, Murilo Neto em casa com a Lud. Né? Obviamente eles ficam juntos e a Lud passa a ser a mulher da vida do Murilo Neto. Murilo Neto nunca tinha sentido por ninguém nada como ele tinha sentido pela Lud. Na verdade, ele nem tinha tido muitos envolvimentos assim, né? Conta no livro da primeira relação sexual dele que foi uma experiência péssima. Aí, pausa, lembrança. Quando ele tinha lá seus 13 anos de idade, acordou num sábado de manhã. Lembram que eu já falei no outro vídeo que o pai dele era mega mulherengo, né? Levava um monte de mulher, tava sempre envolvido em caso, tinha mulher na casa dele. Sábado de manhã, o Murilo acorda, a Conceição tava na missa, porque todo sábado de manhã a Conceição era empregada. Ia na missa, ouviu o pai dormindo, falou, vou pegar alguma coisa. Ele vai na cozinha só de cueca, nisso ele encontra uma mulher linda, uma modelo assim. A mulher olha pra ele, ele olha pra ela, ele imediatamente tem uma ereção. E aí a mulher olha a ereção dele e fala, vem cá. E aí ela puxa ele ali, eles têm uma relação sexual, que no caso é a primeira do Murilo Neto, em cima da mesa na cozinha. E era uma mulher que o pai tinha dormido com ela naquela noite. Ele no momento fica super eufórico e daí depois ele fica com muito nojo do corpo dele e se lava e ao mesmo tempo entra em pânico que o pai dele vai matar ele. Nossa, ele vive um dia assim embaixo das cobertas tremendo de medo, enfim. E aí acaba que a mulher não conta, parece que o pai nunca descobriu que ele teve uma relação sexual com a namorada, com a ficante do pai. E aí ele sempre teve essa trava, assim, as relações amorosas nunca evoluíam. E com a Lud era diferente. Pela primeira vez, ele tava gostando de verdade de alguém. Ele já se imaginava casando, ele imaginava tendo filho, então ele tava assim nas nuvens. Corta a narrativa, vem pro presente, pro Murilo Neto de 47 anos, que tá lá no motel de novo com a Gleice Kelly. E a Gleice Kelly pergunta mais uma vez, escuta, mas por que tantos anos sem falar com seu pai? O que aconteceu? Mas o que foi que aconteceu? Me conta. E ele fala, você quer saber? Então tá, vamos contar aqui uma história da Mariazinha. E aí ele cria pseudônimos, mas pra falar dele mesmo. Que quando ele namorava a Lud, lembra que ele tava tão apaixonado que ele resolveu levar a Lud pra apresentar pro pai dele. Porque ele tinha certeza que ela ia ser uma mulher que ele ia casar. Marca um final de semana num almoço lá na casa do pai e o pai, surpreendentemente, é legal, pela primeira vez na vida. Ele foi gentil, tratou bem o Murilo Neto, tratou bem a Lud, ele ficou assim, meu Deus, eu tô no paraíso. E ele foi gentil, e ele foi engraçado, ele foi divertido, foi uma ótima companhia. Aí passa um dia, né, cada um vai pra sua casa. Quando o Murilo Neto tá lá no apartamento dele, um dia de boas, a Lud chama ele pra conversar e fala, vem cá, preciso te dizer uma coisa. Eu amo você, mas acontece que teu pai é o homem da minha vida. A Lud fala pro Murilo Neto que o Murilo filho é o homem da vida dela e que ela tinha conhecido o homem da vida dela. E aí o Murilo Neto vai lá tirar satisfação. Que isso, pai? Você roubou minha mulher, não sei o quê. E dele fala, não tenho o que fazer. O amor é a maior força que existe. Eu sou capaz de qualquer coisa pelo amor. Ela é minha e eu sou dela e é isso aí.
E aí eles têm uma briga colossal, e é aí, a partir desse dia, que o Murilo Neto nunca mais tinha visto o pai. Entendeu? Agora ele contou pra Gleice Kelly. E daí ele ainda pergunta pra Gleice Kelly: e aí, Gleice Kelly, o que você acha de um pai que rouba a mulher do filho? Daí a Gleice fala: um tremendo de um filho da... Bem assim. Então ela descobre, né? Ela entendeu ali a situação. E aí é isso mesmo: o pai roubou o filho, a mulher dele e já era. Bom, conta toda a história, e aí ele diz que depois daquele momento, ele começou a desejar a morte do pai. Então ele ficava pensando, ele sonhava que o pai estava morto e ele sentia felicidade. Ele sonhava que o pai estava, nossa, sofrendo muito antes de morrer e ele tinha felicidade. Falou que durante muito tempo ele teve esse sonho, esses desejos de morte do pai, que ele ligava para a casa do pai só 2 vezes no ano, que era para falar com a Conceição, a empregada, lembra? Que fazia um papel de mãe para ele. Ligava no Natal e ligava no aniversário. E que teve um belo dia que ele ligou lá e uma mulher estranha atendeu. Ué, essa casa é do Murilo Filho? É sim. Tá, eu gostaria de falar com a Conceição. E aí dizem pra... desculpe, o senhor não sabia? A Conceição faleceu há alguns meses. Falou, quê? A Conceição, a minha mãe, de coração, morre. E o Murilo Filho não é capaz de me avisar. Esse canalha, esse verme, ele não é capaz de me avisar que a minha mãe de coração morreu. E aí, nossa, o sentimento dele pelo pai, que já era negativo, fica abaixo do negativo, né? Aí vem pro tempo presente, pro nosso Murilo de 47 anos. Murilo vai na Toca do Smart para encontrar o amigo, eles saem beber cerveja e ele não aguenta, ele conta pro amigo que ele tá vendo o pai, que ele, né, tá frequentando a casa do pai. E o Smart fala com a maior tranquilidade: mas era visto que isso ia acontecer, né? Você sempre tá procurando alguma coisa do seu pai, um pedido de desculpa, um reconhecimento. E aí ele fica bravo. O Murilo Neto: para, não é isso, eu não quero nada com meu pai, não preciso de nada dele. E aí o Smart até fala: eu soube da Lud. Lud casou com um produtor musical lá na Alemanha. Dele fica mais puto ainda. A vontade que o Murilo Neto tinha era de pegar a mão e enfiar um soco na cara do Smart. Mas ele não fazia isso, sabe por quê? Porque o Murilo Neto, ele no passado já tinha usado drogas e etc. Nossa, ele era doidão. E aí nesse momento da vida, com 47 anos, ele não usava mais drogas ilícitas, mas ele tomava um monte de remédio ali, porque o Smart, lembra que ele era médico? Ele tinha CRM e dava umas receitas de remédio pro Murilo Neto. E aí, ele só não virava as costas, levantava ou batia na cara do amigo porque ele precisava dessas receitas. Porque tava difícil conviver com aquela realidade sem ter um remedinho ali pra anestesiar ele. E aí ele conversa com o Smart, ficam conversando sobre pop, que pop não tem passado, que pop nunca vai ser eterno, que pop não sei o que, pop não sei o que lá, enfim, eles batem maior papo sobre pop. Passa-se um tempo, Murilo Neto liga pro médico do pai. Lembra que a Yara tinha deixado um papelzinho, né? Liga pro médico do pai, ele tá com tanta vergonha de falar pro médico que ele é filho do Murilo, filho, que ele marca uma consulta pra ele mesmo. Tanto que até paga consulta no cardiologista, daí chega lá e fala: bom, tudo bem? Na verdade, não quero me consultar, eu sou filho do Murilo Filho. E o médico duvida, fala: deixa eu ver, mostra um RG aí. E dele... Mostra, dele ver mesmo que realmente ele é filho do Murilo Filho. Fala: o caso do teu pai é muito simples. Ele negligenciou a saúde a vida inteira, ele nunca se cuidou, ele nunca fez um exame e agora ele tá nas últimas. Já falei pra ele o que ele tem que fazer, os remédios que ele tem que tomar e principalmente, ele tem que parar de tomar Viagra. Aí o Murilo Neto fica pensando. Quem não sabe o que é Viagra, pesquisa aí no Google, hein? Um remédio usado para ereções, né? E dele pensa: mas meu pai quer ter ereção por quê? Tá lá no sítio sozinho, com quem que ele tá transando? Fica pensando ali, né? Daí o médico repete: tem medicamentos que ele jamais pode chegar perto, já que o problema dele é do coração, nada que acelere o coração. Viagra é um que acelera muitíssimo. Substância tal, ele não pode. Você tem a fé. E daí o Murilo Neto até responde: a fé eu não tenho. E aí ele vai e volta lá no domingo, né? Um domingo com o pai, e sempre a mesma coisa.
pega croquete de carne, vai até o sítio, fica lá do lado do pai assistindo um monte de jogo de futebol antigo, e aí eles vão pra represa pescar. Sempre a mesma coisa. E aquilo vai deixando o Murilo Neto nervoso, porque não desata o nó. O pai fica falando coisa de futebol só e não responde as dúvidas dele, e ele cada vez mais com a certeza que o pai tava senil. Aí ele começa, num domingo, ele senta do lado do pai na represa e começa a fazer pergunta, o pai falando, ai, porque o Pelé não sei o quê, porque na época do Maradona não sei o que lá, e dele diz assim, agora me responde, por que minha mãe se matou? E dele, já o Peralvo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí ele coloca outra pergunta, por que você roubou a Lud de mim? Ai, você sabia que pra driblar no futebol, não sei o que, não sei o que? Por quê? Por que você sempre foi desse jeito comigo? Por que você sempre me bateu? Por que você sempre me detestou? E ele começa a perguntar, pergunta da Lud, pergunta da mãe, pergunta do porquê ele era um mulherengo, por que ele detestava o filho. Só que, obviamente, que todas essas perguntas, elas eram jogadas ao vento, né? Porque o Murilo Filho não respondia nada. Ele continuava como se nem tivesse ouvindo. E continuava falando coisas que estavam na cabeça dele. Aí ele sai meio desnorteado, assim, o Murilo Neto sai meio desnorteado do sítio um dia. Ele para num boteco que tem ali perto mesmo, no Rocio, onde é o sítio. E aí chega e fala, uma dose de cachaça aí pra todo mundo, minha conta. E todo mundo, vamos brindar o quê? Aí o Murilo Neto diz assim, a morte futura do meu pai. E a galera, cara, assim não, né? Tipo, todo mundo sabia que ele era filho do Murilo Filho. As pessoas gostavam do Murilo Filho. Capaz que eu vou brindar a morte futura ainda do teu pai. Tá doido. Daí ele percebe que fez mal, assim. Ixi, não devia ter falado isso. Ele deixa o dinheiro lá em cima da mesa e sai. E aí, no meio do caminho, até chega a bater o carro. O grandioso carro que ele amava tanto. O Murilo Neto amava tanto o carro dele. Dá uma batida. Bem num lugar lá da rodovia, que é onde a mãe dele se matou. Daí ele pensa em se matar também, de tanto ódio, de estar vivendo aquilo. Ele não acredita que ele mesmo tá fazendo isso. Bom, chega em casa, vai vivendo durante a semana ali até o próximo domingo, eis que, do nada, no meio da semana, batem na porta da casa dele, ele abre, Grace Kelly. Ele nem acredita. Como é que você descobriu que eu moro aqui? Ela diz, é muito fácil, né? Você pede remédio direto na farmácia, eu só vi teu endereço e vim aqui, simples. Eu preciso falar com você. E daí ele já, meu Deus, o que aconteceu? E a Grace Kelly conta pra ele, eu estou grávida. Quando ela fala isso, o Murilo Neto fala, não, isso é um pesadelo, só pode. Já sei, você tá querendo dinheiro, né, só um pouquinho. Aí ele vai, pega dinheiro e diz assim, já sei, aborto é caro, né, aborto seguro é caríssimo. Aqui, pega um dinheiro pro aborto, um dinheiro pra você passar melhor, um dinheiro aqui, pega isso aqui, esse resto aqui, pra você ficar bem, se tratar ali. E daí ela ficou ofendidíssima, ela diz assim, que aborto? Tá doido? Claro que não, eu vim aqui te contar que a gente vai ter um filho. E daí ele diz bem assim, desculpe, Grace Kelly, e ele é muito preconceituoso nesse momento, ele diz assim, mas eu jamais teria um filho com você, quer dizer, nem quero ter filho, muito menos com você, suburbana, olha teu nome, olha teu cabelo, tatuagem do Bob Esponja, eu nunca ia engravidar uma mulher como você. E aí ela, nossa, daí nesse momento, porque até então ela tava dizendo assim, você tá com medo de ser pai, porque a tua relação é ruim com teu pai? Porque o Murilo Neto tinha dito, né, como é que eu vou ser pai de alguém se eu não consigo nem me dar com o meu próprio pai? Você tá doida? E ela vai tentando, só que quando ele fala da condição dela ser suburbana, etc, aí ela fica brava. Daí ela fala, o quê? Pois então você engula esse teu dinheiro e sai, dá as costas e sai. E o Murilo Neto fica, ai meu Deus do céu. Mais uma coisa pra eu resolver. E na verdade não resolve nada, né? Ele nem deu bola, Grace Kelly saiu e... E aí, próximo domingo, ele chega na casa do pai e o pai diz o quê? Estou com o livro pronto. Lembra que o pai estava escrevendo um livro? Pode levar para você revisar. Está prontinho, vou adorar que você revise meu livro. E aí acaba o 4º capítulo. O 5º capítulo é o livro do Murilo Filho. Então agora a gente vai ler o que ele escreveu. E o nome do livro? Por que Peralvo não jogou a Copa? 2.
Então o foco narrativo agora mudou, né? Vai pro Murilo Filho. Ele conta que Peralvo era um jogador espetacular, era um jogador super solidário, ele armava toda a jogada, na hora que era só pegar e chutar pro gol, ele deixava os amigos marcarem o gol. Ele era assim, meu Deus, do jeito que ele descreve, parece que a Madre Teresa de Calcutá do futebol. Pessoa assim maravilhosa. E aí diz que nessa época já, o livro começa com o Murilo Filho sendo bem amigo do Peralvo. Então os dois estão bem amigos e tal. Um dia eles estão numa festa e o Peralvo começa a se envolver lá com uma menina, Evangelista Batista. E os dois se beijam, os dois se agarram. Aí chega um cara aleatório na festa e fala assim pro Murilo Filho: escuta, Murilo, você é amigo do Peralvo? Fala, sou, cara, meu Deus, a gente é super amigo. Cara, diga pra ele que aquela Evangelista Batista ali que ele tá se agarrando é chave de cadeia, irmão. Diga pra ele dar um fora. E aí ele fica, meu Deus, por quê? O pai dela é super racista. Toda vez que ela se envolve com um cara negro, ele vai lá e mata. O Murilo Filho fica, meu Deus do céu, em pânico. Vai falar com o Peralvo. Peralvo, larga dessa menina, larga, que ela é chave de cadeia. Dá o vazare, cara. E daí o Peralvo fala, ih, tá sucia, tá suave. E fica lá com a menina a noite inteira. Ainda no final da noite diz assim, galera, valeu, a gente tem que sair. E sai com a menina. O Murilo Filho fica em pânico a noite inteira. Meu Deus, o Peralvo vai ser morto, No dia seguinte vai procurar o Peralvo, onde é que tá? O Peralvo não dormiu no apartamento, procura na rua, não acha. Aí quando ele chega no restaurante, encontra o Peralvo, batendo um pratão de arroz com feijão lá, tomando cerveja. Fala, cara do céu, achei que você tinha morrido. Daí o Peralvo conta que essa menina levou ele na casa dela. O pai tava lá na casa. O pai era um major, um coronel, uma pessoa bem importante do exército, que agora era aposentado já, era muito velho, e que ele tava com um problema, que ele tava assim, completamente imóvel e mudo, na cadeira de roda. E aí diz que a menina tinha um fetiche meio doido, pegou o pai na cadeira de rodas, colocou em frente à cama do próprio pai, e fez ali o Peralvo e ela transarem na frente do pai. Daí o Peralvo fala, nossa, eu achei aquilo meio bizarro. Mas a menina quis, né? Mas o que foi mais estranho é que o pai dela nem fechava o olho, nem virava a cara, ficou a noite inteira lá. Essa história é horrível, né? Essa história é horrível. E aí, meio que nessa conversa, assim, o Peralvo se sente à vontade com o Murilo Filho e fala, cara, e eu quero te contar 2 segredos. E aí, no livro, o Peralvo conta pro Murilo Filho o segredo do segundo, que ele vê antes, e conta da aura. E faz o Murilo Filho jurar. Você jura, cara? Jura que você nunca vai falar pra ninguém isso, não, ó. Juro. Nunca vou falar pra ninguém. E aí, nisso, eles continuam indo a festas. O Murilo Filho vê uma mulher linda entrando. No livro ele descreve que parecia Audrey Hepburn, né? Aquela menina da bonequinha de luxo, aquela atriz. Parecia ela de tão linda que ele não conseguia tirar os olhos dela. E aí foi conversar, o nome da menina? Elvira Lobo. Que depois vai ser a esposa dele, né? E ele ficou simplesmente apaixonado. O Peralvo olhou ela, tipo, meio de lado, assim, e seguiu. Aí até o Murilo Filho perguntou qual que é a aura dela, ficava perguntando. Deu o Peralvo, vai pra lá, nem quis responder. E ele ficou apaixonado pela Elvira. Nas próximas festas eles ficaram juntos. Aí na próxima festa também, o Peralvo arranjou briga, foi demitido do América porque brigou com o empresário, enfim. Aí eles vão ficando mais, vão se afastando, né? Porque o Murilo Filho vai ficando cada vez mais com a Elvira e o Peralvo nas festas, festa, gandaia. E aí tem um determinado episódio que o Murilo Filho decide se casar com a Elvira e eles vão fazer a entrega dos convites de casamento. Quando eles vão convidar o Peralvo tem uma reação muito diferente, assim, tipo, ele fica completamente irritado, assim. E aí o Murilo chama ele pra conversar. Cara, o que tá acontecendo? A gente não é amigo? A gente não é parça? Por que isso agora? E aí o Peralvo fala, cara, eu não achei que não precisava te dizer porque parecia que ela era só uma namoradinha, assim, mas ela tem uma aura negra. E eu conheci uma pessoa até hoje que tinha aura negra. Lembra da Dircinha? Capítulo 3. Conheci uma pessoa só que tinha uma aura negra e deu muito ruim. Ela tem aura negra, não dá certo, cara.
E aí o Murilo Filho fica super ofendido, fala, o quê? Você tá com inveja que eu vou casar com ela? Vai cuidar da tua vida, não sei o que, eles meio que rompem. E aí nisso eles vão mudando mesmo de lugares que eles frequentam. O Peralvo até chega aí no casamento dos dois, mas dá uma passada assim, e sai. Nisso o Peralvo se lesiona, fica um tempão fora de futebol. Quando o Peralvo volta a jogar, depois, sei lá, quase um ano ou mais de um ano que ele fica lesionado, ele é contratado pelo Vasco. E nisso o Murilo sabe que o nome dele tá meio apagado. E aí ele resolve fazer uma matéria sobre o Peralvo, o Murilo Filho. Capa do jornal do final de semana. Maior visibilidade e na capa ainda. Ele escreve: o mulato Peralvo volta a encher o futebol de magia branca. E nesta reportagem, o Murilo Filho conta tudo do Peralvo. Conta que ele era filho de uma mãe de santo com Oxóssi, conta da cidade, conta que a mãe dele teve a visão da tragédia, conta que ele tem 2 dons, conta dos segundos, conta da aura. Quando o Peralvo lê aquilo, ele não acredita, ele liga pro Murilo na hora. O que você fez, cara? Você prometeu pra mim que você nunca ia contar pra ninguém. E aí o Murilo diz assim, cara, eu tô te ajudando, você devia me agradecer. Eu tô ajudando você. As pessoas já tinham até esquecido quem é você. Agora que você tá voltando da tua lesão, eu tô ajudando o pessoal a lembrar, a esquentar teu nome. Você ainda vai me agradecer. O que ele não imaginava que ia acontecer. Porque o que se sucedeu depois disso? Logo em seguida dessa matéria, o Peralvo foi jogar um jogo Vasco contra Santos. Vasco, o astro do Vasco era o Peralvo e o astro do Santos era o Pelé. Um dia antes dessa partida, o massagista, presta atenção nessa história, o massagista do Vasco, junto com o empresário do time, chama o Peralvo para uma reunião particular. E eles dizem assim, Peralvo, não existe a menor possibilidade da gente perder esse jogo. Tanto que nós fizemos um trabalho espiritual e marcamos o espírito do Pelé. O Pelé não vai nem lembrar o que é gol. Só que isso tem um preço. O espírito precisa incorporar no corpo de alguém. Como a gente sabe que você tem esses talentos que a gente viu no jornal, vai ser você. Daí o Peralvo diz, não é isso, não é isso que eu faço, não importa, é isso que vai ser. Bem assim, gente. Bem assim. E aí, meio que obrigam, né, que o espírito do Peralvo vai estar marcado também. No jogo, dia seguinte, o Peralvo fica resistindo para o espírito não entrar no corpo dele. Resiste. Ele até sente o chão assim meio balançar, ele sente uma tontura, ele fica quente. Ele não joga nada no primeiro tempo. E o Pelé voando. Marca um gol, marca outro, nossa! E o Peralvo tava péssimo. Quando acaba o primeiro tempo, o massagista e o empresário levam o Peralvo numa salinha e falam, você vai deixar esse espírito entrar. Você tá jogando ruim porque você não deixa o espírito entrar. Já acenderam uma vela vermelha lá, fizeram um ritual e bora, o espírito vai entrar. E nisso o espírito entrou no corpo do Peralvo. Nossa, quando o espírito entra no corpo do Peralvo, segundo tempo, o Peralvo faz assim um jogo intocável, um jogo perfeito. E o Pelé não tá jogando nada, não conhece nada, não consegue dominar nada, um terror de bola, um terror. Aí, olha o que acontece. O Peralvo consegue sozinho virar o jogo. 1, 2, 3, pá. Quando chega no final, nos últimos segundos, que o Peralvo podia marcar mais um gol no Santos, ele pega a bola, corre o campo todo, dribla o próprio goleiro do Vasco e faz um gol contra. De propósito. O estádio inteiro vem abaixo. O quê? Como assim? Como ele é capaz de fazer um gol ativamente contra a gente? Aí o pai de santo do Vasco tem a presença de espírito de pegar o Peralvo e sair com ele do estádio correndo, fugido. Porque as pessoas começaram a arrancar coisa do estádio para bater no Peralvo. E aí ele explica no meio do caminho, sabe o que aconteceu, Peralvo? Você não deixou o espírito entrar no teu corpo, o espírito se vingou. Foi por isso que ele te fez marcar aquele gol contra. Foi um preço que você pagou por ter feito isso, ter feito isso com ele. Quando o pai de santo deixa lá o Peralvo onde ele ia descer,
tinha um grupo de torcedores do Vasco. Os torcedores veem o Peralvo na rua, começam a pegar uns ferros que tinha na rua e batem no Peralvo tanto que esmigalha o osso da perna do Peralvo. A perna assim ficou inteirinha esmigalhada. Ele ficou internado e fez um monte de cirurgia. Pino, placa, prótese. Não é nem se ele um dia ia voltar a jogar, é se um dia ele ia voltar a andar. E aí adivinha quem que ficou se sentindo culpado por essa tragédia que o Peralvo sofreu? O Murilo Filho. Ele fala, meu Deus, os caras fizeram tudo isso por culpa minha, porque eu contei do dom dele no jornal. E aí ele conversa com Elvira, fala, Elvira, eu sei que você não se dá muito bem com o Peralvo, porque ela sempre disse isso, o Peralvo não gosta de mim, o Peralvo não gosta de mim, e de fato não gostava. Só que ele tá quebrado no hospital, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não tem ninguém, e a culpa é minha. Tudo bem pra você se a gente trouxer ele aqui em casa pra ele morar um tempo aqui, só até ele se reestabelecer? E Elvira fala, não, tudo bem, né, eu entendo. E nisso, ele vai morar lá na casa do Murilo Filho. A Elvira, ela se torna outra. Ela começa a cuidar do Peralvo, ela é gentil, ela é atenciosa. Até o Murilo Filho diz no livro assim, meu Deus, eu tinha uma esposa que eu nem conhecia. Eu nem sei porque durante tanto tempo eu disse que a gente não ia ter filho, porque ela tem todo jeito pra ser mãe. Não, assim que a gente resolver esse negócio do Peralvo, eu quero ter filho com a Elvira. E Elvira realmente, assim, era uma mãe pro Peralvo. Meu Deus, cuidava. Um jeito lindo. Aí, 4 meses se passaram. O massagista do Vasco lá, que era um pai de santo, ele chega pro Peralvo e diz assim, cara, você sabe que você não vai voltar a jogar, né? Por que você não vem morar no meu sítio? Lá no meu sítio eu tenho uma casa que eu trabalho como pai de santo. Vem trabalhar comigo, usa a tua mediunidade pra alguma coisa. Deu o Peralvo falar, vou, beleza. E aí o Peralvo dá tchau lá, né, na casa do Murilo. A Elvira chora. Ela realmente tá sentida, assim. E o Peralvo vai atuar como um pai de santo. Fica um pai de santo famosíssimo. Diz que a galera de todo o Rio de Janeiro viajava para ir fazer consulta com ele. Que ele não era bobo, que ele transava com todas as mulheres bonitas que iam lá pedir ajuda para ele. Logo em seguida, Elvira engravida também. E aí fica Murilo Neto e Elvira ali morando juntos e tal. E aí, depois de um tempo, a Elvira se separa do Murilo Neto. O Murilo tava devastado. Ele tava na Copa de 70. O Murilo Filho tava devastado, devastado mais ou menos, né? No livro ele conta isso, só que a gente já viu nos capítulos anteriores que ele traía um monte a esposa. Ele ficou assim sem chão porque a esposa se separou dele, e quando ele tava fazendo uma cobertura da Copa, ele teve a notícia de que o Peralvo foi morto. Olha a história. Diz que era na época da ditadura militar, os militares foram até o Peralvo pedir uma ajuda em relação a um embaixador alemão que tinha sido sequestrado aqui no Brasil. Então disseram assim, usa teus dotes mediúnicos aí, a gente quer saber quem foi que sequestrou e onde que ele tá. E ainda tinha uma suspeita dele ter se envolvido com uma mulher de militar. E aí, não sabe se o Peralvo não quis ajudar ou se o Peralvo não conseguiu. O fato é que os caras prenderam o Peralvo, torturaram, e aí ele surpreendentemente apareceu um dia enforcado na cela como suicídio. Só que quando o Murilo recebeu essa notícia, ele sabia. Ele não se suicidou. Ele foi morto pelos militares. E aí, logo em seguida, veio uma outra notícia terrível de que a Elvira tinha se matado. Ela foi num elevado lá, numa rodovia onde estava sendo construída e se jogou de um penhasco. Ele termina o livro dele dizendo: Mãezinha, que era a mãe do Peralvo, estava certa na visão dela. Peralvo realmente ia viver uma tragédia. Acabava o livro. Aí, a gente chega no último capítulo da história, chamado O Drible de Pelé em Mazurkiewicz, que é o goleiro lá que ele dribla naquela cena inicial, no capítulo 1. Olha que interessante, o começo volta no fim. Agora o foco narrativo tá no Neto. O Neto chega com o livro revisado do pai, tá com raiva, porque no livro o pai diz que ama a mãe e ele sabe que aquilo é uma mentira, ele fica até ofendido do pai dizer que ama a mãe, só que ele tá treinando pra chegar na casa do pai, ele tem certeza que quando ele chegar o pai vai perguntar, e aí, o que você achou do meu livro?
E ele vai ter que sorrir e dizer... Aham. Né? Então ele tá se preparando mentalmente. Quando ele chega na casa do pai, com o livro, passa a pegar croquete, bem bonitinho no caminho, chega na casa do pai, o Yara pega a sacolinha de croquete, o pai tá assistindo bem esse drible do Pelé em Mazurkiewicz, que é o começo do livro. E aí, ele diz assim, o pai fala, você não entende nada, né? Você não entende nada, Tizio. Daí ele fala, não entendo o que, pai? Daí ele diz assim, não me chame de pai, me chame de Murilo. Você não percebe? Tá no segundo tempo, nos minutos da prorrogação, e você não é capaz de perceber, Tizio. Tá no teu nariz, você não enxerga as coisas. E aí ele vai lá e entrega o controle da televisão, com a imagem pausada no drible, assim, que era realmente no final do jogo. Daí ele fica, ué, o que eu não tô entendendo? Esse homem tá doido, tá delirando. Daí ele resolve dar play pra ver o que ele não enxergou naquela cena que ele já viu 1 milhão de vezes com o pai. O Pelé dribla o goleiro, ele joga a bola para um lado e corre para o outro, pega a bola de novo, joga bem no cantinho, não acerta. Daí ele fala, ué, o que eu não tô enxergando? Apita o final do jogo. Será que é isso que ele quer que eu veja? Invade um povo no campo, todos os torcedores em volta do Pelé. Daí ele fica olhando, um torcedor tenta puxar a camiseta do Pelé. Daí ele, será que é isso que quer que eu veja? Os narradores estão lá, os locutores, não sei o quê. Daí ele fica, meu Deus, acho que meu pai tá delirando. O que eu não tô entendendo? De repente, aparece bem grande, assim, ó, a cara do Murilo Filho no vídeo. E daí ele diz assim, tá bom assim, Ui? E a Yara atrás do vídeo fala, tá bom. Ele senta, Murilo Filho senta no sofá, que é exatamente no mesmo lugar onde o Murilo Neto está sentado. Tem uma pilha de livros do lado, assim. E daí ele diz assim, você nunca entende nada, né? Peraí, deixa eu tentar te ajudar. Pega um livro do Nelson Rodrigues e começa a ler, que fala sobre negro. Você entende agora, Tizio? Ainda não, né? Pega um outro livro, lê um pouco. Agora você entende? Não entende. Pega mais um, lê de novo. E agora, você entende, Tizio? Ainda não, né? Deixa eu te falar. E dele diz assim, você, Tizio, você é o pé de café que nasceu no meu milharal. A sua mãe era uma vagabunda. Aí, o Murilo Neto fica com tanto ódio dele ouvir o quê? Ele teve a coragem de xingar minha mãe. Ele sai correndo pela casa, procura. Cadê o Yara? Cadê meu pai? Cadê? Agora eu vou matar esse desgraçado. Vai lá fora, não encontra ninguém. Daí ele fica com muito ódio, muito ódio, muito ódio. Ele fala, não, deixa eu voltar pra assistir a fita. Quando ele volta pra sentar, acabou a fita. Tem que rebobinar de novo. Rebobina, coloca a fita de novo, o pai dele dizendo... De novo, você é o pé de café que nasceu no meu milharal. A sua mãe era uma vagabunda. Só que eu já te falei. O maior amor, a maior força que existe é o amor de um homem por uma mulher. Eu sou capaz de tudo. Por uma mulher eu mato e por uma mulher eu morro, Tizio. Eu já te falei e foi isso que eu fiz com a tua mãe. Só que a tua mãe se matou, sabe por quê, Tizio? Porque ela não aguentou ficar sem o homem dela. É isso. A tua mãe não aguentou ver o homem dela morrer. E aí as coisas ficam claras pra gente. Peraí, o pé de café no meu milharal faz todo sentido. Por que o pai tinha um nome racista pra chamar o filho? Porque o filho não era branco como ele. E o filho não era branco, Murilo Neto não era branco como o pai, por quê? Porque ele era filho do Peralvo. E é por isso que o Vira se mata logo depois do Peralvo aparecer morto também. E daí ele diz assim no vídeo, o Murilo Filho... Só que não adianta, né? Eu fiquei com você todos esses anos te aguentando. E agora que finalmente eu tô um tempão sem ver você, agora que eu encontrei o amor, vem cá, Ui. Aparece a Yara, a caseira, lembra a caseira? Senta no colo do Murilo Filho, Murilo passa a mão dentro da coxa dela, assim, pega ela e dá um beijão. Agora que eu quero deixar toda a minha herança para ela, a lei diz que eu não posso, que você tem direito à metade. Só que você nem meu filho é. Eu quero deixar tudo para o Yara e não posso. Você tem que atrapalhar tudo, né? Você tem que atrapalhar tudo. Mas não atrapalha tudo? E daí pergunta pro Josué, que era para ser o marido da Yara, mas pelo jeito não era.
Fala assim, não atrapalha tudo, Josué? Daí o Josué fala, Eu acho que você tá meio confuso, né, Tizil? Vem aqui na represa que eu já te esclareço as coisas. Aí ele levanta, desce, vai pra represa. Quando ele chega lá, Murilo Neto chega, o corpo do pai tá boiando na água. Ele fala, não, 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 não. Ele puxa o pai da água e começa a tentar ressuscitar o pai. E faz respiração boca a boca e tenta. E aí ele fala, volta, você não pode morrer assim. Não adianta, o pai já estava morto. Ele leva o pai carregando nos braços, leva até a casa, aí a Yara e o Josué estavam lá, coloca em cima da mesa. 2 dias depois, a polícia prende o Murilo Neto. Por quê? Tinha uma série de provas que mostravam que o Murilo Neto era o maior suspeito da morte do pai. Quer ver, ó? Olha como eles arquitetaram o crime. O Murilo Neto tinha ido ao médico do pai dele, falou quais eram as substâncias que o pai não podia tomar que fazia mal pro coração. O Murilo Neto levava croquetes de carne toda semana. E o que estava envenenado? O croquete de carne. Tanto que na beira da represa estavam os croquetes lá e tinha um comido pela metade cheio de veneno. O Murilo Filho tinha ido à delegacia da queixa do filho alguns meses antes, dizendo que o filho, depois de 26 anos, tinha começado a frequentar a casa dele e ele achava que era por interesse da herança e que o filho queria matar e que se caso o filho matasse ele não queria deixar nada pro filho. As pessoas ali na redondeza disseram que teve um domingo à noite no bar que o Murilo Neto brindou a morte do pai, a morte futura do pai. Então, juntando todas as peças, a maior suspeita da morte por envenenamento de Murilo Filho era o Murilo Neto. Vocês acreditam num troço desse? Vocês acreditam? E aí ele foi preso, daí ele até dizia, tem uma fita, meu pai deixou uma fita, ele diz que ele ia fazer de tudo pra eu não conseguir pegar metade das minhas coisas. Cadê essa fita? A Yara já tinha sumido com a fita. Ou seja, tudo. A reaproximação com o Murilo Neto, esse movimento todo, foi arquitetado pelo Murilo Filho para poder culpar o Murilo Neto da morte dele. Acreditem. E aqui no Brasil a gente tem uma lei, artigo número 1814 do Código Civil, que qualquer herdeiro que esteja envolvido na morte dos seus pais é automaticamente excluído do processo de sucessão de bens. Então era a única forma que Murilo Filho tinha para não deixar nada pro neto, era forjar um assassinato. E foi isso que ele fez, ele conseguiu. E aí nesse momento, já tinham passado 3 anos e meio desde a morte do Murilo Filho. Então agora Murilo Neto está com 50 anos e nesse tempo todo ele era preso, respondia em liberdade, preso, respondia em liberdade, preso, respondia em liberdade. Tanto que já tinha vendido o apartamento que a mãe dele deixou e já tinha vendido a sala comercial também que a mãe deixou, tudo para gastar com um advogado. E o último momento do livro é um dia antes do julgamento dele. Que ele tá morando já num quarto de favela, assim. E aí o advogado dele diz assim, calma, Murilo, tenha calma. No Brasil só fica preso quem é pobre. E daí ele pensa, mal sabe você que eu sou pobre agora, eu não tenho mais nada, tudo que eu tinha já foi para 3 anos de processo. Então ele tava na rua mesmo, sem ter dinheiro, sem ter trabalho, sem ter nada. E aí, nesse dia que antecede o julgamento dele, ele passa pelo elevado, onde a mãe dele se mata, ele para o carro e ele vai na beirinha. Daí as pessoas ficam até buzinando, se joga, porque ele estava atrapalhando o trânsito. E aí ele vai para a beirinha do precipício, fica pensando na mãe se jogando, ele não sabia exatamente de onde era, ele pensa em se jogar também, mas daí ele não tem coragem. Ele pensa, não, eu não tô pronto para encontrar o Murilo Filho nem que seja no inferno, ainda não. E ele não se joga, pega o carro, o Maverick dele ainda, e dirige de volta para casa. Quando ele chega em casa, quem que tá na porta esperando? Gleice Kelly. Gleice Kelly tá lá, com um menininho pequenininho, e dela diz assim, nossa, foi muito difícil encontrar você, porque ele não morava mais, né, na casa de sempre. Foi muito difícil encontrar você. Dá oi pro teu pai, Cauã. Esse é teu pai. E aí termina com o menininho. A última frase do livro é isso. Dá oi pro teu pai, Cauã.
E aí, pela primeira vez, o Murilo Neto vê o filho dele, né? E acaba a história. Gente, se vocês não foram driblados nessa história, olha, meu Deus, porque eu fui. Quando eu me dei conta que o Murilo Filho arquitetou tudo, eu não acreditei. Eu não acreditei. Pelo amor de Deus, olha, tá no top 3, assim, dos personagens mais mau caráter que eu já vi na minha vida. Bom, vocês já sabem. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, quer fazer comentário aí, ó, compartilhar comigo teu sentimento, tua frustração, tua raiva, não sei, escreve aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Por enquanto, ó, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e fui!